Bom dia. Bom dia. Viu, Adailton? Vou te convidar. Peraí, primeiro eu vou fixar o comentário. Perdão. Pronto, Adailton, te mandei o convite. Bom dia para quem está chegando agora. Aê! Bom dia! Bom Bagunça... dia. Deixa eu bagunçar meu cabelo Menina, aqui um pouquinho. tá lindo. Eu tô tentando fixar o tema. Tô me pegando Uhum. aqui, esqueci. Vá, escreva e clique em cima. Às vezes fica demorando mesmo, né? Tem que estar em cima. Pronto. Pronto, Entendeu? vou fazer isso Escreve. agora. Pronto. Pronto, tranquilo. Enquanto isso, vou saudando um povo. Bem-vindo, gente. Bem-vindas. Vamos lá. Aí clique em cima mesmo. Pronto. É grandinho, vamos ter calma, tamo indo. Sim. Bem lembrado. Nosso dia. Pronto. Publica e aí fixa o É, comentário. isso. Após publicar. Pronto, clique em cima dele para aparecer fixar. Pronto, Às vezes. fixou. Aí, pronto. Pronto. Bom dia, galerinha que tá chegando. Hoje vamos estar aqui eu e o professor Adailton, né, falando um pouquinho para vocês sobre a questão dos desafios da formação e a inserção no mercado de Uhum. trabalho, um relato de experiência, né, que eu vou estar aqui meio só como mediadora, né. Hoje vamos ter a honra de escutar o professor Adailton falando um pouquinho sobre a trajetória deles, né. Enquanto o pessoal vai chegando, né, eu aproveito para lembrar que quem não é da Cairu, seja bem-vindo à Fundação Cairu, né? É uma instituição centenária, né, que está aí desde Uhum. 1905 no mercado, tem vários cursos, dentre eles o nosso curso de psicologia, né? Mas tem Uhum. outros cursos, diferentes cursos, inclusive cursos de pós-graduação. Então, sejam bem-vindos à Fundação Cairu, né? E quem já é da casa, sejam todos bem-vindos, principalmente em especial aos nossos queridos alunos do curso de psicologia, né? Porque hoje a gente comemora 58 anos de profissão, né? Hoje é o dia do psicólogo e que a nossa profissão ela foi regulamentada, então é um dia muito importante para a gente, né? Enquanto profissionais de psicologia, e a gente precisava estar aqui nesse momento, né? Para acolher os nossos alunos e toda a comunidade de uma maneira geral, né? E nada melhor Uhum. do que um psicólogo para estar falando, né, um pouco de toda a sua experiência, né? Bom dia, a nossa coordenadora aí chegou, nossos alunos estão Uhum. chegando. E para iniciar, gente, quem não me conhece, eu sou Jaice, sou professora da casa, da Fundação Cairu, sou psicóloga e tenho mestrado e doutorado na área de gênero, mulheres e estudos interdisciplinares, né? E hoje nós vamos estar aqui, como eu falei, com o professor Adailton, que também é da casa e já vai se apresentar. Como vai ser a dinâmica, né? A dinâmica vai ser tipo um jogo de perguntas e respostas, né, Adailton? Sim, E adoro.
E sintam-se à vontade para quem quiser estar colocando diferentes perguntas, porque a proposta é, de fato, um diálogo. Eu vou estar aqui de espectadora, trazendo algumas perguntas e também olhando as perguntas de vocês com relação à fala do professor Adailton. Viu? Então, para começar, eu queria que o professor Adailton, convidar o professor Adailton, né, para se apresentar, né, e contar um pouco para a gente quais foram os motivos, né, os principais motivos importantes e decisivos para que ele realizasse o curso de psicologia, né? Pronto, então meu nome é Adailton Santos de Souza, sou, enquanto profissional, né, uma das dimensões da existência, enquanto profissional, eu sou psicólogo e cientista social e hoje falarei em especial a partir da psicologia, minha tão amada profissão, né? E aí, a primeira pergunta, pensando nos motivos decisivos, isso é interessante para mim. Primeiro, bom estar com você aqui, né? E aí, e com vocês também, né? Então, assim, o que me motivou inicialmente foi, eu estava aqui até pensando, né, que a gente vai sempre reelaborando a nossa vida. Mas eu acho que me motivou, primeiro, foi a identificação com as ciências humanas. Então, desde a escola, em especial quando eu fui para o Cefet, porque aí no ensino médio eu fiz Cefet, curso técnico, mas tinha as matérias de humanas. E eu percebi uma identificação com a língua portuguesa, história e geografia. Que história e geografia tinha carga horária menor, e com a sociologia, que lá eu tive sociologia. Apesar de terem carga horária menor, eu já percebia que as minhas notas melhores eram nessas disciplinas. E já tinha naquele momento, eu acho que até inconscientemente, uma inquietude em relação ao entendimento da vida, do que eu era, da sociedade, o lugar de nascimento, né, de vir de um grupo social de alguma maneira economicamente desprivilegiado, e a identificação com a educação. Então, acho que a primeira coisa que eu pensei na vida foi ser professor, entende? Porque eu lembro das brincadeiras lá, brincadeira de criança, como é bom, como diz a música. Eu lembro que a gente brincava de sala de aula. E aí, as ciências humanas, e após o Cefet, eu fiquei um período no mosteiro, então com aquela ideia de que seria padre. E aí, lá no mosteiro, tinham formações que eram os postulinter e os novinter, o nome das fases de formação, e tinha uma formação com psicólogos, né? E tinha uma irmã que era psicóloga retada, muito boa. E aí eu comecei a me encantar mais além das ciências sociais, pela psicologia e também pela própria filosofia. Quando eu cheguei no mosteiro, foi que eu tive contato a primeira vez com o livro de Marilene Assauí, aquele Convite à Filosofia. Então, Sim. agora que eu estou me dando conta desse processo, aí eu fui me identificando, né? Então, assim, só que na hora da escolha do curso, eu pensei primeiro em ciências sociais, né? Eu fui pesquisando os cursos, aí fui me identificando com as ciências sociais. Mas na época em que eu fiz o cursinho pré-vestibular, chegou uma carta do ProUni. O professor pediu para a gente fazer o Enem não tinha essa fama toda, e chegou uma carta do ProUni. E aí algumas amigas, na hora da escolha do curso, nas particulares, uma das opções era História, a quarta opção era Psicologia. Aí eu consegui a bolsa. Eu enamorado pelo saber, escolhi e fiz os dois cursos. Aí eu fiz um curso de Psicologia e fiz o curso de Ciências Sociais. Ah, só mais uma coisa, Jess. Sabe o que eu lembrei agora? Uma coisa que marcou minha vida, outro dia até publiquei no Face, que o pessoal pega essas fotos antigas, foi um livro de estudos sociais da quarta série. Era esse Oh, título, Estudos Sociais. Eu lembro que eu já gostava na infância. Então foi basicamente isso. Então, assim, eu cheguei nas ciências humanas, em ciências sociais e em psicologia, um pouco dessa trajetória. Talvez uma pessoa inquieta consigo e com o mundo, né? e principalmente, né, uma história fantástica do quanto todo esse processo te tocou, né? Então, assim, muito linda toda a trajetória, né? E quando você Sim, olha para trás e percebe que vai se encaixando as coisas hoje, né? Diante de tudo, todo um processo de elaboração, né? perfeito. Inclusive, algumas pessoas na formação, que eu fiz dupla formação, falavam assim, mas como é que você vai conjugar? Elas achavam que eram profissões diferentes, distantes, mas eu já estudava fazendo essa interlocução. E quando eu me formei, eu estou atuando nas duas áreas. Então, para mim, é uma realização, de alguma maneira, né? Dessa Sim, trajetória. verdade. E diante de todo esse discurso que você Uhum. trouxe, quais os principais desafios na época do vestibular, né? Eu ia fazer uma pergunta Uhum. assim, que se já era Enem, mas você já respondeu, né? Porque quem não. Uhum. Tem várias gerações aqui, né, com a gente nesse momento. Então, assim, falar um pouco Sim, desse percurso, né? De como é que foi, desses principais desafios nesse contexto vestibular. foi. Então, assim,
Quando eu fui para o Cefet, minha formação foi em escola pública, basicamente, toda na escola pública. E quando eu fui para o Cefet, eu fui para o Cefet sem saber o que era, e sabia que era escola técnica, que era uma escola boa, e eu queria ir para a escola boa. Né? Então, eu estudei um ano, porque a escola pegou os melhores alunos de português e matemática e levou para o pró-técnico. Então, lá no Cefet, o Cefet, de alguma maneira, ou poderosamente, potencializou minha formação. Né? Porque a formação toda, até o oitavo ano, que na época só era até o oitavo, foi uma formação muito ruim, que estava aquém do que eu desejava. Eu sempre desejei estudar muito mais, mas não tinha, que era um menino de periferia, São Cristóvão, escola pública, municipal, etc. E aí, lá no Cefet, eu comecei a perceber que eu já tinha um outro lugar, já tinha uma formação melhor, era um outro mundo. Aí depois do Cefet, e após o mosteiro, eu entrei no cursinho. Aí no cursinho a gente foi se preparando para o vestibular. Eu sou do vestibular antigo na UFBA, que tinha aquelas questões, né? 1, 2, Sim. 8, 16, 32, 64. E Que eu experimentei angulava, o né? vestibular. Angulava, né? Eu Estilo Banca experimentei, 7, atualmente. eu experimentei o vestibular e o Enem. O Enem, o Enem sem saber para que era. Para mim, o Enem só era uma prova para se avaliar. O professor falou assim. Aí depois que veio essa questão do ProUni, após o resultado, e minha nota foi boa, então eu fui selecionada para um curso. Então, quais foram as maiores dificuldades? Primeiro, era permanecer estudando. Aí o que me salvou nesse período foi a Universidade para Todos, um cursinho do governo estadual, e um cursinho na minha paróquia que tinha no centro comunitário, que era do Cintal do Vestibular, se não me engano. Nem sei se já eles deixaram de existir. Eles cobraram um valor de, não sei se era R$ 35 mensal, então a gente podia pagar. Tinha um cartãozinho e tudo, então era um curso popular. E aí eu fui me preparando. De alguma maneira eu já sabia, eu já vinha de uma formação melhor e gostava de estudar, e meus professores, é interessante a poder da fala dos professores. Alguns professores no cursinho já me tratavam como um par. Então, eu tive professora de história, em especial de história, porque eu queria fazer história também. E aí ele já dizia, não, porque tinha uma pessoa que dizia assim, não, porque o meu colega da Hilton, não sei o que, ela fazia católica, e o outro era da UFBA. Então, eu já falava como colega, então eu colocava a mim e um amigo nesse lugar de que nós seríamos aprovados. Então, eu fiz vestibular sem aquela tensão, né? Eu sabia que eu poderia ser aprovado. Aí já tinha as ações afirmativas também, e já tinha as bolsas do ProUni. E o quanto é bonito de ver teu discurso, né, que mostra toda a importância de todas essas políticas públicas, né, do nosso país, nesse processo de Perfeito. acesso à educação, né? O que a gente fala Uhum. muito em sala de aula, né? Então, assim, muito importante Sim, mesmo. sim. Sim, isso. Sabe o que você me lembrou? Uma vez um colega, hoje já mudou o discurso, ele fazia psicologia também comigo, no corredor ele veio com aquele discurso só da meritocracia. E como se eu Sim. tivesse lá pela meritocracia, como se fosse só minha trajetória individual. Aí eu já tinha consciência crítica na época. Eu disse, não, tem a minha trajetória, o lugar da educação na minha vida, a identificação, etc. Mas um monte de gente lutou pela efetivação de políticas públicas. Por mais críticas que a gente faça, as dificuldades, etc. Teve um ProUni que eu não podia pagar uma faculdade de 800 e poucos reais em 2005. Era maior que a renda total de minha família. Não havia possibilidade. E teve as ações afirmativas política de cotas na UFBA. Então, foi a partir daí que eu adentrei. E ainda tive que enfrentar na universidade alguns discursos preconceituosos, por exemplo, na UFBA, de funcionários que eram, de professores que viraram alunos de ciências sociais, por exemplo, que pegavam a disciplina e tinha aquele discurso de desqualificação dos cotistas, como se a gente fosse inferiorizar a qualidade da educação. E no privado enfrentei em psicologia, que foi um discurso de uma vizinha, agora que eu lembrei, que era assim, agora qualquer um faz faculdade. E eu escutava, meu Deus, ela não sabe que ela tá falando que qualquer um sou eu, ou seja, ela não tá acostumada, ela era uma senhora branca que morava na periferia, mas se achava rica, né, que agora os pretos estão na faculdade, né? Então eu lia, então qualquer um, gato e cachorro, era assim, gato e cachorro está na faculdade. E que bom que que você está na faculdade, né? E nós estamos na faculdade, né? Uhum, E aí, pronto, você chegou na faculdade, né? E aí eu queria que uhum. você relatasse um pouquinho como foram os primeiros anos de vivência do curso de psicologia, né? O que te chamou mais Sim! a atenção, né, com relação a todo esse processo? Eu era, meu filho, eu era apaixonado pelo curso. Sabe aquele fominha de aula que não podia faltar? Sei. Eu só fui sair de uma aula antes da aula, quando no final já estava me libertando de muito de amarra. Aí eu fui. Eu saí, eu vou falar nessa live mesmo. Eu saí para literalmente transar.
Aí Gustavo, amigo meu, disse assim, Gustavo, amigo meu, disse assim, dadinho descaradinho, vai pra onde? Aí eu, não, vou ter que sair mais cedo. Mentira, eu já tava me libertando de algumas amarras, mas assim, eu era aquele aluno que eu lembro até de uma cena, que era assim, na minha sala, todo mundo que saía antes do horário, todo mundo olhava. E perguntava assim, vai pra onde? Então a pessoa queria sair escondido, mas não conseguia. Então, assim, eu era, minhas primeiras E como experiências, não saía, quando saía, chamava atenção, né? Por que chamava tá saindo, né? atenção, A gente quer saber. quer saber. Então, assim, alguém Olha, que não Cristina tá aí faltava. dizendo que é testemunha. Cristina e Jaque sempre falavam isso. Então, assim, eu ficava curioso. Por que meus professores, uma vez eu participei de um curso com Jaque e Cris, eu questionei a elas por que eu fui escolhido para ser bolsista. Porque eu era um aluno muito caladinho. Mas eu estava ali de corpo e alma. Então, elas disseram uma vez, assim, não sei qual das duas, mas disse assim, que meus olhos brilhavam. Então eu estava ali, então assim, eu gostava das aulas, eu gostava da formação. Eu era um dos poucos que ia pós-feriado, sabe aquela coisa do enforcamento? Aí a faculdade dizia Sim. que não podia dizer oficialmente que ia ter aula, fazia lá eu e uma colega. Hoje, como professor, até eu já desejo os enforcamentos, mas antes, oxe, eu gostava muito. Então, assim, eu saía com aquele. Gente, eu saía com o livro de Papalha, Desenvolvimento Humano, aquele grandão. Então, eu saía todo orgulhoso de estar estudando, pegar o livro na biblioteca. Então, era muito enamoramento, muita paixão pela formação. Então, assim, tanto é que minha sensação de tempo foi de muita brevidade. É aquela coisa, sabe? É igual uma live quando é gostosa. Acabou. Foi assim. Então, eu vejo meus Passou alunos hoje rápido. chegando. Passou rápido. Eu vejo os alunos chegando, que eu quero me formar. Oxe, eu queria estudar. Então, assim, eu tinha aquela noção, uns diziam que eu ia ficar pobre, pobre eu já era, né? Então, na minha cabeça, qualquer ascensão já era ascensão. Qualquer movimento já era para ascensão. E outros colegas meus não. Então, eu sabia, eu gostava muito da formação, das discussões, das aulas, em plena sexta-feira, aquele professor dando aula de contextos culturais, de subjetividade, enfim. Então, assim, foi de muita paixão mesmo, dedicação, implicação. Foi rápido, não foi com sofrimento. Lembra a discussão que a gente faz atualmente sobre mal-estar na graduação? Não tive sofrimento, não tive preocupação nas provas. Minha turma queria mudar a avaliação. Eu ficava quietinho, que era vice-líder. Eu pensava, não vou me contrapor ao grupo, que eu vou receber porrada, né? Mas por mim, eu fazia as avaliações. Eu estudava gradualmente, não precisava madrugar para fazer as coisas, porque eu estava ali na aula. Eu prestava atenção. Tinha uma profusão de ideias ali, que era eu me transformando, né? A minha formação foi uma formação por transformação, literalmente. É. Ó, que linda aí as identificações. Leila, nossa aluna linda e maravilhosa, dizendo aí que quando entrou na Cairu pela primeira vez se sentiu entrando em um castelo encantado, né? E aí mostra muito esse Gente, processo de toda essa identificação, né? Ela falando aí, realizando um sonho, né? De estar numa faculdade, de estar na faculdade, cursando fazendo o curso de psicologia, né? Mostra como é gritante, né? Essa questão, esse amor, né? Com relação ao curso. uhum, E isso a gente vê nas nossas aulas, né? Então, assim, a gente vê perfeito. Uhum. muito toda essa doação dos nossos alunos com relação ao curso, né? Muito amor, esse encantamento mesmo. A educação em si sempre foi um lugar, apesar que hoje eu reconheço algumas violências, mas assim, sempre foi um lugar de proteção para mim, desde a formação básica, sempre foi um lugar de muita identificação, de relações positivas, enfim. Eu amei fazer psicologia. Psicologia é amor, né? Sim, Eu costumo dizer que psicologia muda vidas. Se você entrou perfeito, igual e saiu igual, você fez algo errado no meio do caminho, né? perfeito. Desde a primeira aula, você já se afeta a todo momento e você sofre várias ressignificações, porque Sim, o nosso papel, meus alunos bem sabem, né? É problematizar. isso mesmo. Aí é bom de falar que é um amor que conduz à transformação e ao sofrimento, porque assim, é muita mudança de mentalidade e de visão de mundo. Então, lembremos, ó, para quem está escutando agora, além da formação, dessa dupla formação, eu comecei a fazer psicanálise, comecei a fazer psicoterapia e análise. Então, assim, era muita desconstrução. Então, foram anos, não foram só 5 anos, foram anos de transformação, de ressignificação, não sem dor, viu? Não sem perda. Então, perdi muita coisa na vida, mas ganhei também tantas outras coisas. Então, é uma formação que mobiliza. Não venha para a psicologia achando que não vai te mobilizar, que vai te tirar dos campos das certezas. E aí, meu filho, é um Verdade, processo para construir outras coisas. verdade.
Uhum. E aí, a partir de toda essa tua fala, eu queria que falasse um pouquinho qual a importância do espaço institucional, né, da faculdade para a sua formação, como, por exemplo, os professores, o contexto em si da faculdade, o ambiente em si da faculdade. Você já falou algumas coisinhas, mas se quiser pontuar Sim, mais. sim. A relação, o contexto é a questão da relação com os professores, não é isso? Isso. Primeiro, situar o contexto, lembre, um Brasil, vou até usar dessa forma, nem pensei em falar dessa forma, o Brasil pós-democratização, né, de algumas lutas sociais, de alguns movimentos que colocaram na pauta algumas políticas públicas de inserção no ensino superior, a discussão sobre permanência, sobre cotas, sobre bolsa de estudos, enfim, todos esses processos que fizeram, que foram minha rede de sustentação importantíssima para permanecer, e uma outra coisa que foi a relação com os professores. Então, eu sempre tive uma relação positiva com os professores. Eu lembro de uma vez, e aí compartilhando, que eu fui acusado, meu grupo foi acusado de pesca porque o grupo acolheu uma mulher adulta que ela dizia que era psicanalista, etc. E ela foi no meu grupo. Aí a gente tinha um monte de trabalho para fazer, e foi a primeira vez que eu sempre fui dedicado a fazer esse trabalho, principalmente a questão da escrita, etc. Então ela fez antes da gente, e aquela coisa não, então ela fez, eu dei uma lida, achei interessante, pronto, vamos entregar. Que tinha um monte de demanda. Pronto. Tempo depois, uma professora, daí eu quero falar com você. Eu, por que, professora? Porque o seu trabalho foi plágio. Aí eu conversei com a professora tal, né, a professora Edmeire, talvez tenha alguns alunos aí, e aí a Edmeire falou assim, converse com a Dailton, porque né, eu não acho que é do perfil dele não, viu? Converse com ele para ver. Aí a professora começou, aí a professora diz assim, chega em casa, não tinha nem computador em casa, mas pesquisa na internet que você vai ver o trabalho todo pronto. Aí eu pesquisei, quando eu fui ver, eu disse, ó, que miserável, a mulher adulta que eu achava que não ia fazer isso, aquela concepção do adulto, copiou. Aí eu recebi um zero bem bonito, mas Copiou eu fiquei tudo da feliz. internet. Copiou tudo, tudo igualzinho. Caiu o trabalho todo. Aí eu desconstruí uma coisa. Primeiro, de que os adultos, as pessoas mais velhas, são mais sérias, mais dedicadas. Aí desconstruí isso. Segundo, foi eu percebi o lugar que eu tinha entre os professores, que eu ocupava na relação com os professores. Aí na faculdade privada em psicologia, diferente da UFBA, eu percebi que os professores nos conheciam mais, conheciam um pouco das nossas trajetórias. Então eu senti, olha, a professora, então eu tenho uma certa fama de que sou um aluno dedicado. Senão eu não colocaria. Mesmo recebendo um zero, foi um zero que identifiquei o porquê. Então ela considerou a minha trajetória. Então eu tive professores como Cris, Jaque, enfim, e tantos outros professores, além da dimensão afetiva e da relação, professores que foram apoiando no percurso. Que foram, por exemplo, Dai, tem um curso tal, não quer fazer, então eu fiz vários cursos 0800, né? Que eu era um menino pobre que não tinha, mal tinha R$ 50 para pagar a análise, né? Mensal ainda por cima. Né? Que era aquela coisa do fale qual é o valor que você pode pagar. Então, eu tô todo meio com vergonha e disse, não posso pagar R$ 50 por mês. E era o que eu tinha. E aí eu sempre fui uma pessoa que teve, além dessas políticas públicas, a partir da implicação, professores que me apoiavam. Ofereciam cursos, aí eu virava monitor, aí eu fui fazer uma especialização que conjugava a clínica com a. Eu tinha bolsa, tinha formação, tinha clínica. E aí eu só precisava pagar um curso era totalmente gratuito a partir desse trabalho, melhor falando, e outro eu pagava só o diploma. Enfim, eu fui me implicando no processo, mas numa sociedade e com pessoas que foram me acolhendo. Por isso que eu sou muito grato a meus professores e professores. Por isso que eu tento fazer, reproduzir de alguma maneira com os meus alunos, né? Quando a gente vê e reconhece essa implicação. Sabe aquela reportagem que passou ontem na Globo? Daquela professora que veio o aluno, que a família foi lá, colocou lá para procurar o sinal da internet no interior e fez a cabaninha, a professora se mobiliza e leva. Então, assim, foi um movimento meu na existência. Eu lembrei até do meu analista que falou uma vez assim, olha, que eu falei assim, que minha namorada nos tempos de cis heteronormatividade, ela disse, você nasceu com a bunda pra lua, não sei o quê, porque ia falando, né, dos ganhos. Aí eu levei pra análise, a análise disse assim, você não nasceu com a bunda pra lua, você colocou sua bunda pra lua. De alguma maneira ele quis transmitir essa ideia. Assim, aí eu fiquei pensando, pronto, a minha implicação. Então, minha implicação e até já acho que já vai respondendo outras perguntas que vão surgir, me conduziu, por exemplo, a um estágio no CETAD, eu fui estagiário durante um ano, e aí eu fiz a seleção, eu esqueci da data da entrevista, que tinha dinâmica de grupo, etc. Eu esqueci, aí eu estava na casa de minha namorada, aí ligaram, eu pensei, vocês em São Cristóvão, passei por CETAD, lá no centro da cidade, no Canela.
A psicóloga, a psicanalista ligou, falou, Adailton, por que você não veio? Eu disse, oh meu Deus, é hoje? Ela disse, é. Ai meu Deus, que oração, já começou. Aí eu vou, pronto, eu disse, eu vou pegar aquele buzu, aeroporto, gente, não tinha Uber, não tinha nada, não tinha dinheiro. Peguei, atravessei a cidade toda, cheguei uma hora depois, a dinâmica de grupo tinha acabado, eu todo deslocado. Aí depois teve a segunda seleção nesse dia que foi, você acabou de ser contratado no CETAD. Quais a proposta de intervenção que você elaboraria? Aí eu fui trazendo o que eu faria. Aí sabe por quê? Depois eu perguntei a ela por que ela me chamou. Ela disse assim, é porque Hum. eu percebi a sua implicação. Naquela parte da seleção que você já disse, articulou, você disse que no curso de psicologia você conheceu o Nery, aí você fez uma disciplina na UFBA de substâncias psicoativas, ela foi localizando os processos. Aí eu fui, então assim, para a gente reconhecer, né, a nossa trajetória na relação com a sociedade, com nossos pares, com os professores, professoras, supervisores. Então, na iniciação científica também, eu tive um grupo muito bom lá no Instituto de Saúde Coletiva. Aprendi a escrever no sentido da produção científica. Adorava as discussões interdisciplinares. Aí foi assim minha formação. Ai, que gostoso falar. Lembrou várias coisas que eu não tinha pensado. Foi E o assim. bacana é perceber que, assim, e você fala isso na tua fala, e a gente percebe pelos comentários dos alunos, né? O quanto isso foi Sim. importante para você ser o professor que você é hoje, né? Em todos os processos de acolhimento, entrega. Você é um professor extremamente humanizado, isso é muito importante, né? Em todas as relações que a gente estabelece com nossos alunos, né? Então, assim, isso Sim, é sim. muito importante. A gente percebe muito a partir dos comentários aí dos alunos que estão aqui. Ah, que interessante. É isso. Então, assim, eu fui me humanizando na relação com os meus professores e professoras, mesmo vindo de uma condição desigual, mas eles reconheciam a minha potência e identificavam a potência além do que eu imaginava, desde o cursinho, né, na graduação, na psicologia, nas ciências sociais. Então, eles foram. Porque, assim, acho que o que motiva muito nós, professores, principalmente quem trabalha nessa perspectiva que a gente atua, é assim, é ver a implicação do aluno. Então, assim, Sim. se o aluno, por exemplo, para mim, ontem mesmo eu dei duas aulas da mesma matéria, numa turma, sabe aquela sensação de, ai, que massa, não sei o quê, todo potencializado, na outra, o povo já ficou mais em silêncio, eu fiquei, ai, meu Deus, será que estão gostando? Será que tá E aí fazendo a gente se efeito? Eu já implica, né, fiquei, todo o tempo, né, porque fica calado. E assim, eu, por exemplo, quando a uhum, turma fica calada, isso me traz uma angústia, isso, eu digo, não, preciso fazer algo, não tá legal, não foi é isso, legal, porque se tem silêncio, eu fico muito assim, né? é, Eu é preciso ter bem que isso. movimentar, né? Tem que movimentar. Então, assim, aí eu vejo a galera escrevendo, agora em tempos de internet, escrevendo, aí disse, aí tá fazendo efeito. E às vezes eu esqueço que agora eu tô virando um professor que usa slide também. E aí, às vezes, eu abandono o slide porque a galera já tá produzindo e vou trazendo, agora tô até colocando as falas no próprio slide, vou lendo o chat, etc. Então, assim, isso motiva a gente. Por isso que eu acho que foi um processo. E era alguém que queria se tornar professor também, né? Então, acho que a gente, os professores, eu era reforçador, como os behavioristas dizem, né? Então assim, eu era reforçador para os meus professores e tinha via de mão dupla. Então as consequências do meu comportamento produzia aumentava a potencialidade dos professores. E hoje eu reconheço. Tem turmas que eu chego que, ai meu Deus, já é 9h40, já é 9h30, terminou. Então assim, foi extremamente gostosa aquela interação. E aí eu fui Sim. me construindo. E aí, agora vamos falar de se formar, né? A gente sabe que ao se formar, Sim. né? Quando a gente se forma, é um misto de muitos, angústia, é uma alegria muito grande, é uma explosão muito grande, mas também uma ansiedade, né? Diante de todos os processos, né? Do que pode acontecer ou não, né? Então, assim, ao se formar, qual eram os teus planos, né? E o qual Pronto. foi, de fato, o que foi, de fato, foi colocado em prática, né? Qual era a realidade, né? E paralela a isso, para falar um pouco mesmo sobre isso, né? Sobre essa explosão que é mesmo esse misto, né? Desse processo de formatura. A gente tem alguns coleguinhas que vão se formar aí ano que vem e possivelmente vão se identificar muito com tua fala. Que bom que você falou, começou falando do misto. Eu não estava preparado para esse misto, viu, gente? Eu tinha uma ideia de que estudar, isso é muito discurso nas classes baixas, de estudar para ser alguém. Só que eu estudava sem. Minha família não precisava me pressionar. Eu lembrei de uma coisa aqui. Eu sempre fui de dupla formação na vida toda. Eu era aluno que adorava a banca também.
que ia para a escola e ia para a banca. Então eu sempre gostei de lugares de aprendizagem, de ler, escrever, né? Tem até um mito aí familiar da parte de matéria dizendo que com não sei quanto anos eu escrevi lá na consulta médica, o médico achou minha letra linda. Linda. Pense, gente, minha letra linda, quem conhece minha letra. Então diz, ai, que esse menino vai ser um doutor, né? Tem um discurso agora que eu tenho tido acesso com a minha família, como se fosse quase que uma profecia. Não, ele vai ser doutor. Enfim, não sei o efeito simbólico disso. Mas assim, eu fui preparado para estudar, que eu estava lutando, que eu estava estudando, que eu estava me realizando, que eu estava em espaços que meu grupo social não tinha acesso, etc. E quando eu me formei, eram duas formações, era correria 24 horas, era iniciação científica, buzu para lá, para ir para Undina, para ir para São Lázaro, para ir para Paralela, para FTC, etc. E aí o que aconteceu? Quando eu me formei, me deparei com o quê? Com o vazio. Me deparei com o vazio, só que eu estava em análise já, e meu analista atual, inclusive, né? Que eu só tive dois analistas. Uma estudante de psicologia da Baiana, que eu comecei, e depois fui para esse analista. Aí eu fui falar desse vazio, desse misto. Eu não sabia que tinha um misto de sensações, que minha sociedade me ensinou que a gente tinha que querer, que tinha que se esforçar para conseguir um lugar, né? Mas aí eu estava formado, dois diplomas, consegui. Para onde vai essa energia toda que eu investi? 5 anos, 4 mais 1, 5 anos. E aí me deparei, aí na análise, meu analista começou a pontuar. Então, assim, que era muito comum. Eu não sabia do luto após o ganho. Na minha cabeça, socialmente constituída, o luto só é com a perda. Eu achava que eu só tinha conquistado. Eu conquistei e eu perdi. Então eu me deparei com ambivalência. Aí eu fui lidando com isso. Ao mesmo tempo, eu sempre fui muito estratégico. Eu não tinha uma formação. Ah, não sei o que, hoje até discute sobre coach de carreira, não sei o que, psicólogo, trabalho com essa coisa. Aí eu ia planejando meu semestre. Então, assim, o que eu escutava era você vai passar fome para alguns, outros não. Vai ser professor também, então vai ter algum emprego. Para minha família era não sabia qual era o curso, uma família de classe baixa, não sabia o que era, achava que era profissão para lidar com doido, etc. Só isso, até estigmatizando a população que tem alguma questão de saúde mental. E aí Tenho eu fui muitos discursos planejando, desse na minha família. né? Aí eu É, fui planejando estrategicamente, nem estrategicamente, nem essa palavra. Eu fui indo para lugares a partir do meu desejo, estágio, a escolha do estágio CETAD, a permanência na faculdade fazendo extensão, a escolha para fazer concurso. Então, eu já tinha em mente que eu poderia fazer concursos, eu fiz vários concursos, em alguns eu fui aprovado. Aí depois fui me deparar com a angústia da escolha de qual lugar eu ia trabalhar. Enfim, aí eu fui fazendo esse processo. Então, eu fui gradualmente, semestralmente, fazer um plano informal para ver o que é que eu faria naquele semestre, das matérias, das coisas até do cotidiano. Então fui criando uma rede. Eu fui indo para os espaços, eu fiz meus estágios todos sem remuneração, não tinha as políticas organizando os estágios, era tudo de graça. Eu sabia que eu não ia ter um estágio remunerado com meus colegas de organização, mas eu queria ir para a clínica, eu queria trabalhar com grupos. Aí fui fazendo grupos de terapêutica, eu fiz o curso, fiz a formação com Jaque e Cris, psicanálise das instituições, fiz estágio, fiz supervisão, aí fui. Pós-graduação, aí atender na clínica, era bolsa, então fui criando essa trajetória, fazendo os concursos e seguindo aí na minha formação. Então, não foi uma coisa. Ao mesmo tempo que teve um mínimo planejamento, não foi esse planejamento tão bem articulado. Mas eu sabia. Primeiro eu tinha uma certeza, gente, que era assim. Eu, principalmente psicologia. O povo de psicologia era um povo que tinha mais dinheiro. Por mais que meus colegas digam que eles não eram tão pobres, mas eu lembro que uma vez minha mãe perguntou, assistindo aquela novela, acho que Rebelde, a novela lá, tem um personagem negro. E aí ela viu que o personagem negro era um bolsista. Aí eu estava estudando, sempre gostei de estudar deitado no chão. Ela perguntou assim, aí ela falou, Adailton, você é o mais pobre do curso de psicologia, do seu curso, da sua sala? Aí eu nunca tinha parado e pensei, eu era, já teve períodos que eu não podia ir porque eu não tinha dinheiro de transporte. Eu me reconheci nesse lugar, mas tinha aquela ideia que meus colegas que vinham de outras formações mais velhos, eles estavam preocupados se eles iam ter um declínio financeiro a partir da psicologia. E eu tinha certeza que de onde eu estava só podia subir. Isso eu tinha na minha cabeça. Entende? Era a ascensão de alguém que não tinha nenhuma renda, gente.
que dependia dos pais, etc. Eu só tinha certeza que era ascensão. Então, o que viesse para mim, literalmente, era lucro. E eu sabia uma coisa que era, eu não pensava na questão financeira como o primeiro aspecto da minha escolha. Tinha uma coisa do desejo mesmo, da realização, da transformação de si, do mundo, das inquietudes, do prazer de ler, estudar. Sempre gostei disso. Sempre fui meio nerd, então, né? Ah, E está nos presenteando com isso, né? A cada dia. sim. Diante de todo esse relato que você trouxe, quais as principais áreas que você trabalhou, né? E falar um pouco como você foi Hum, delimitando esse processo esse nicho de atuação, né? Hoje, inclusive, se fala muito sobre isso, né? Principalmente pensando nas redes sociais, né? Então, assim, a gente sabe o quanto sim. isso é difícil para os nossos estudantes, né? Principalmente quando a gente considera a pluralidade que é a psicologia, né? A psicologia é um campo de atuação, é uma profissão extremamente plural, né? Diante de tantas Uhum. possibilidades que a gente pode estar atuar e pode estar atuando e pode estar inserido, né? Pronto. Que ótima pergunta, reflexão e tentando responder. Primeira coisa foi, eu comecei a perceber na psicologia primeiro o que eu não gostava. Era assim, primeiro que era coisas, poucas coisas eu não gostava. Mesmo as coisas que eu não gostava da psicologia eu fazia. Por exemplo, não gostei de neurociências, nunca gostei muito das, não, acho que eu vou até me refazer falando, né? A gente reconhece todas as contribuições da neurociência, mas nunca me reconheci falando a partir de um lugar, atuando a partir de um lugar de neuropsicólogo. Mas eu fazia matéria, fazia. Eu fazia curso de extensão que oferecia, que a faculdade oferecia, eu estava lá. Neurociência, neuropsicologia, eu estava lá estudando, querendo aprender tudo. Então fui percebendo que poucas coisas eu não gostava. Uma das coisas que eu pouco gostava na formação era da psicologia organizacional, de uma das faces, viu, gente, da psicologia organizacional. Por isso que eu defendo os vários campos de atuação porque eu percebia que eu gostava da discussão sobre cultura organizacional, sobre clima organizacional, sobre discussão sobre liderança, saúde do trabalhador. Tanto é que eu quase caí no estágio do SIM, lá daquele sistema de mão de obra da prefeitura. Depois eu Sim. descobri por minha colega, porque eu não fui selecionado, viu? Porque eu fui todo enquadradozinho, arrumado, né? Ó, arrumado, né? Aquela coisa da roupa social. Só que depois minha colega falou assim, Adailton, ela reconheceu, e minha colega estagiária, que você era muito social. Você era muito social. Então, ser muito social, pra ela, me eliminou disso, miserável. Eu precisando desse dinheiro, era meio turno, a miserável. Mas quando eu cheguei, eu estranhei logo. Eu fiquei pensando, por que esse currículo aqui, meu Deus, falando de doutorado para a população negra que paga buzu, que vem, que é assalariada, não sei o quê. Então, eu já sabia que eu já fazia algumas críticas. Enfim, eu fui eliminado. Então, assim, a organizacional, algumas partes eram que eu não me identificava, mas o resto, eu sabia que eu gostava de psicologia e educação da área clínica, da orientação profissional, da psicologia social comunitária. Só que me deparei no oitavo semestre com que, Adailton, você vai ter que escolher. Escolher é perder. Escolher então a relação da fé com os professores. Além da relação da fé com os professores, tem a relação com a abordagem. Escolher o quê? Aí na minha formação eu tive muito mais psicanalistas, Cris, uma das descaradas, a minha coordenadora, Cris, Jaque, um monte de psicanalista, Ana Laura Pepe, que Deus a tenha, né, falecida, professor de personalidade, aí um monte de psicanalista no curso falando de coisas, Danilo, estudando, discutindo sobre tradução, traição, a psicanálise, os livros de Freud. Aí eu fui atravessado pela psicanálise. Aí eu pensei, não, vou fazer o quê? Que estágio escolhi, meu Deus? Tinha tanto estágio bom, tanta proposta interessante. Eu disse, não, eu vou para a clínica. Porque eu vi alguns professores falando, não, é bom escolher a clínica de alguma maneira. Como se fosse assim, ó. Escolha a clínica, que a clínica você vai refinar a escuta, e da escuta você vai para as outras áreas, né? Porque em qualquer lugar você pode pensar a partir desse lugar que você aprendeu. Aí, enfim, eu fui, mas a daí que sabidinho estratégico, fiz o estágio na clínica, no meio, e fiz um outro estágio extracurricular, no CETAD. Aí fui trabalhar com grupos, fui trabalhar com atendimento clínico. Aí fui, depois surgiu a proposta de fazer uma matéria como optativa, que foi a orientação vocacional. Eu fui fazer, olha que massa, aí fui atender a partir da psicanálise com grupo também. Aí eu fui conhecendo esses nichos, que são nichos que eu gosto de atuar e que hoje, pensando nas mudanças
que hoje, além desses nichos, tem uns que eu nunca pensei, gente. Por isso que não é bom se fechar. Chega um monte de gente na psicologia achando que já sabe tudo, a área, a teoria, nada disso. Eu fui E visitar minha quando mãe entra no adoecida, primeiro semestre, hein, achando que já sabe, eu digo, achando que já calma, sabe. tem 5 anos pela frente, é muita coisa interessante, muita coisa legal, é muita pluralidade para a gente entrar em contato. Muita calma, vamos vivenciar. Muita. E a galera, inclusive, que vem de outras formações, quem vem das terapias, não do campo da psicologia, que vem com aquela coisa, às vezes, calma, gente, é uma diversidade. Calma, a psicologia não é só clínica. Calma, tem um monte de coisa. Aí quando eu começo a apresentar a psicologia das emergências de desastres que eu não tive, aí eu comecei a falar, lecionar, falar. Já tem gente no primeiro semestre que já. Ah, eu não sabia, não, professor. Eu disse, pronto, essa é a psicologia. Psicologia é isso. Aí uma coisa que eu lembrei também foi, não se feche, gente, nem depois, porque eu nunca pensei em psicologia hospitalar até o dia que eu fui visitar a minha mãe no hospital. Aí eu percebi aquela relação no Hospital de Madre de Deus, o povo, eu cheguei, o povo me chamou pelo nome, é Adailton, filho de Dona Edith. Eu disse, olha, filho de Dona Edith, minha mãe não é o número, então eu lembrei das cenas disciplinas. Depois eu fui pensando várias coisas. Aí eu olhando as pessoas no leito ali, 4 leitos, as pessoas umas orando, as outras conversando, eu disse, olha que interessante. Eu seria um bom psicólogo hospitalar nesse cenário. Escutando essas trajetórias, eu sei, olha, gente, nunca pensei psicologia hospitalar. Então, assim, apesar desses territórios, desses meus nichos, eu posso dizer hoje que minha área é educação, clínica, orientação profissional e a questão dos grupos, o trabalho com grupos. São 4 dimensões mais presentes na minha formação, né? Então, e agora ampliei, porque assim, com a pandemia eu estou vendo um monte de potencialidades. Tanto é que eu não vou cancelar meu ano, nem venho a coisa de cancelar o ano que eu estou produzindo. Ó, alguém falou dos meus livros, olha o meu cenário, minha sala de aula, meu estúdio, minha clínica. Então, assim, a potência que eu descobri nos atendimentos online. Apesar de já levar para os alunos a discussão na matéria de ética, muita gente tinha tinha um preconceito, ah, não, só presencial, não sei o quê. E eu já vivenciava processos profundos, informais, de diálogos pela internet, com pessoas que talvez pessoalmente não reconhecesse. Então, assim, hoje eu estou descobrindo a questão do home office, do trabalho, do atendimento online, de gente que não poderia, pela questão, às vezes, do deslocamento, dos horários. Aí hoje eu já penso que eu quero ser físico e online. Então eu já internalizei, aí meu analista até pontuou, né? Começar essa dimensão do nicho, começar a ganhar dinheiro, né? Então assim, tá indo nesses espaços, né? Então assim, resumindo, eu fiquei com muita coisa da psicologia, mas principalmente a educação clínica, a orientação vocacional profissional e a psicologia dos grupos, né? Social comunitária. São os campos que eu gosto, assim. E a sua fala já leva para a nossa última pergunta daqui, né? Do nosso Uhum, do meu roteirinho que eu pensei para você. E aí, assim, o que é bacana é mostrar justamente esse não fechamento, né? A gente é abertura, né, gente? E assim, a gente vive um cenário que a gente precisa se adaptar, se readaptar, principalmente pensando nesse cenário das mídias, né? Pensando nesses cenários das redes sociais. É algo não tão novo, mas muito novo diante das novas roupagens, né, que a gente está uhum. tendo. E a psicologia precisa também se adequar, né? Inclusive para buscar novos espaços, né? E aí eu acho que isso é que é o bacana, né? Essa questão desses novos espaços. Então, por isso que eu acho que a tua fala fantástica, porque assim a gente é abertura a todo momento diante de todas as possibilidades que a psicologia coloca, né? Compartilho muito da tua visão. Perfeito. E, assim, e atualmente, né, com o contexto da nossa pandemia, né, nosso Covid-19 aí, né, a pandemia do Covid-19, né, quais as principais dificuldades, quais os principais aprendizados, né, Uhum. que você pode identificar com relação a esse contexto, né? Você já deu um Sim, caminhozinho ali no final da tua fala. isso perfeito. Primeiro, dificuldade, por exemplo, eu percebo que algumas dificuldades sou eu ressignificando esses processos. Por exemplo, eu estava, né, tinha sublocado, por exemplo, além da educação, um espaço de atendimento clínico. Então, teve aquele período que eu fiquei cheio de coisas a fazer na área educacional, que foi triplicado com a pandemia. Aí eu peguei, parei um pouquinho a clínica nesse momento, porque ela não foi mais física, mas continuei sustentando, inclusive renegociou aluguel, etc. Mas aí eu comecei, nesse semestre, a fazer meu horário, eu comecei a inserir os horários da clínica, reinserir. Começaram a surgir pessoas interessadas no atendimento.
Aí eu fui aprendendo no percurso, aí eu fui fazer, né, me inscrever na plataforma, estudar um pouco, conversar com os pares. Então, assim, eu fui vendo essa potencialidade. Eu parei um projeto que eu queria de atendimento em grupo. E aí agora, dando supervisão para algumas alunas de atendimento grupal, elas estão atendendo online para concluir o estágio, né, a formação, um grupo. Aí eu dando supervisão ontem, eu disse, olha, tá funcionando, que interessante. Então, ela falando, tudo que as concepções que a gente tem ao estudar grupos estão funcionando. Então, ó, eu fui percebendo que algumas dificuldades têm a ver com a minha resistência também. Então, assim, no mínimo, a discussão que a psicanálise traz, né, do ofertar e ver os efeitos dessa oferta. Então, é algo importante para estar pensando. Por isso que é uma coisa que eu também quero falar, é assim, não se feche as possibilidades. Uma coisa que eu escutei muito das professoras mais próximas a mim, e de algumas que era da psicanálise, que era assim, Dai, vá, não vista a camisa não, vá, conheça. Aí eu fui conhecendo, porque eu fui aprendendo que, por exemplo, dentro da psicologia tinha um monte de picuinhas, teóricas, metodológicas, ideológicas. Eu ficava assim, eu era um aluno que queria conhecer tudo. Aí já tinha gente que queria dizer que não, que nem tudo é bom. E eu via que tudo tinha um sentido. Eu comecei a descobrir que tudo, a depender da abordagem, dava para trabalhar. E eu fui conhecendo, me apropriando, não vestindo a camisa. Eu lembro de uma vez uma colega que já era psicanalista, ela disse assim, que o marido dela, uma vez ela passou na rua e viu outra psicanalista, aí o marido perguntou a ela assim, vem cá, ela é da mesma igreja que da sua mesma igreja, ou seja, do mesmo grupo de psicanálise. Eu fui percebendo que tinha um monte de questões que tinha mais a ver com as relações interpessoais ideológicas do que questões epistemológicas, né, que são outras questões. Então, eu sempre fui um pouco, eu reconheço, abertura na minha profissão. Eu reconheço territórios que eu não explorei muito. Mas é isso. Então, eu acho que, assim, a dificuldade foi refazer os meus planos, né, parar um pouquinho. E aí, para parar, eu parei, mas eu tinha emprego, né? Eu sou concursado também, então estou na educação. E agora eu estou revendo o meu fazer. Aí eu voltei para a clínica, agora estou pensando, quem sabe, até atendimento em grupo online. Aí eu fui fazendo esses refazendo, né? Então já passei daquele período do estar reclamando do excesso de atividades pela via online, fui criando estratégias, também trabalhando em análise, então, assim, do dar limite ao outro, né, da relação com o aluno, de usar os instrumentos institucionais. Aí eu fui recriando. E hoje, ó, sinceramente, esse semestre, até esse exato momento, eu estou tranquilo, muito mais tranquilo, porque eu estou percebendo que eu estou podendo, eu tenho um tempo para criar. Né? Então, assim, eu tenho um tempo para criar. Cris até brincou um dia, não, aproveite que você vai acordar todos os dias cedo. Eu estou adorando acordar todos os dias 6h30. Eu sou suspeita, eu amo. Os alunos sabem o quanto eu amo o horário de 6h30 da manhã. É Quando eu mesmo? fui pro sábado, eu digo 6h30. Não, pro é 7. Eu digo, 6h30, adoro 6h30. Eu fico pensando, hoje eu acordei, eu pensei, meu Deus, 6h30 amanhã, vou acordar às 6. Eu pensei, gente, quando é físico, olha a hora que a gente acorda, eu e você lá sábado, meu, na Cairu, em sobrevivência. Aí eu fico pensando assim, mas é isso, assim, independente do horário, aí é uma coisa que me realiza profissionalmente. Eu chego, às vezes com sono, com aquele desejo de dormir, não sei o quê, mas ao chegar na sala de aula motivada, que a gente se encontra, meu filho, começou a discussão, aí dá 9h30, meu Deus, já. Aí tem aquela sensação, tem o dia todo agora para fazer outras coisas. Aí é massa essa ambivalência, que é igual a vida. Se ontem eu virei pra turma e eu disse 9h30, 9 e pouco. Eu digo, gente, eu quero ir até meio-dia. Como assim já acabou? Mas é muito do que você fala mesmo, né? É muito legal quando a gente faz o que a gente ama, né? A gente não é romantizando o processo, não. Não, não. Mas é trazendo, sim, todo esse processo de doação, né? Então, assim, é muito legal quando a gente faz o que a gente ama, porque a gente pode estar cansado, entendeu? Pode estar cansado, porque Hum, de fato a gente gosta do horário, mas às vezes a gente está cansado, né? Não tem o sim, que não sim. dizer. Mas quando a gente chega e começa os diálogos e as discussões, o cansaço vai-se embora, o sono vai-se embora, a gente se concentra ali e vai. É que é isso, muda a nossa percepção de tempo e de espaço, né? Então, assim, a gente chega cansado. Por isso que, assim, uma coisa que me motivou a escolher as profissões das minhas áreas é o quanto aquilo me produz prazer, não negando o desprazer que existe também no nosso fazer, mas, assim, é esse prazer, então, assim, de sair da aula, daquela
de estar aquele turbilhão de reflexão, de ideias, depois os alunos mandarem mensagem, mandar indicação de vida, enfim, a gente vai se transformando, né, nessa formação. Por isso, uma coisa que eu reconheci no atuar com a psicologia a partir da educação, da formação, que isso é importante, agora que eu vou nomear, uma das áreas que eu mais gosto é a formação de psicólogos, né? Então, nós aqui, nós formamos as novas gerações, né? Adultos já, quem diria? Então, assim, nós estamos ajudando a formar novas gerações de profissionais. Então, eu gosto disso, porque, assim, eu não me formei apenas em 2009. A minha formação é para a vida toda, é continuada. Então, quando eu vou na relação com os alunos, com as novas gerações, com as pessoas mais velhas, mais novas, geração teen, então, assim, eu estou ampliando o meu repertório, eu estou relendo os textos, um monte de coisa eu estou aprendendo agora ao ser professor, que na época da graduação não tinha muito sentido. Coisa dos grupos mesmo, eu aprendi de uma outra forma. Aí agora, a partir de alguns semestres, comecei a ser professor, atuar, eu disse, gente, aí já começo a valorizar coisas que eu não tive na formação. Psicologia das emergências e desastres, por exemplo, que eu não tive. Aí agora, né, até acaba virando referência naquela área, sem se dar conta. Ai, lembrei de tudo. Ai, teve um desastre, não sei o quê, a violência tá... Enfim, é muita coisa nova. Isso me potencializa, né? É extremamente reforçador para mim. E aí eu saio. Isso que eu tava até discutindo ontem com alguns amigos. Gente, é um gozo intelectual. Então, assim, a gente acha que a gente goza, né? Adailton, acredite, aula passada, quem tá aí os alunos da disciplina de quarta-feira? Eu digo, gente, Sim. eu estou aqui, é um gozo supremo aqui, eu não acredito. Estou Isso. discutindo psicologia, saúde mental, gênero, questões relacionadas à etnia, raça, aí ó, vou lá para cima. Olha, e quando eu vi, eu não sabia de sua formação, das suas pós-graduações. Aí, olha, descarada do NEI, né? Isso da gênero, não sei o quê. Foi NEI, não foi? Foi, Então, né? assim, aí eu fui, olha, já sabia dessa área. Então, assim, a gente vai discutindo, a gente tem muito aquela coisa do discutir, do desconstruir, de repensar, que mexe, que mobiliza, que faz sofrer também. E a gente repete várias vezes questões essenciais. Mas, assim, é um gozo. Então, eu fiquei, meu Deus, eu tenho um gozo intelectual, que a gente acha que só tem um gozo carnal, né? Então, assim, não, gente, tudo envolve, inclusive, sexualidade, né? Então, a produção do saber, a Sim, relação transferencial, é muito massa, é muito massa. Então, assim, é sim. importante. E Então, é como, claro e que como tem a todo Adailton isso. disse, passa rápido, porque aqui já são 9h52. Passa, passa. E É, hoje, aula, vá, oi. vá, vá, pode Aula, falar. pode falar. Quer Não, eu ia falar? falando que eu fiquei pensando que, quando a gente propôs a live, aí eu fiquei pensando, né, que Cris é mulher da internet também, viu? Cris vê tudo. Ela tá escutando. Aí eu, ai meu Deus, eu falei que em casa. Ai meu Deus, Cris botou no grupo alguma coisa. E eu fui um dos poucos que não vi live ainda pela Cairu. E eu tenho gostado das lives. Aí eu disse, não, vou dizer sim. Aí quando você disse sim no grupo, eu disse, ai que bom. Vai ser uma coisa bem, que ao mesmo tempo que é intimista, fala de um cenário político, social, econômico, dos grupos, da nossa trajetória, né? Da civilização brasileira. Sim. E aí, e eu e você, a gente se identifica, né, em muitas falas e até no processo de formação. Não é, é algo intimista, né, mas não é tanto. Sim, sim. O íntimo que é ístimo, ou o íntimo que é social, o singular que é coletivo, é sempre a relação dialética. Então, assim, quando eu falo da minha trajetória, é uma trajetória que representa também, em alguma medida, tantas outras trajetórias, né? Então, quando a gente tocou na dimensão das políticas públicas, de inclusão no ensino superior, de onde eu vim, a desconstrução, tem um monte de coisa, que é inclusive o que um paciente ontem trouxe no atendimento com as meninas, no grupo, que foi assim, ele foi para o atendimento achando que a questão dele era muito individual, e chegou lá com aquelas outras pessoas de outros grupos e reconheceu tantas semelhanças. Então, assim, tem um monte de aluno aqui com essas histórias, dificuldade da questão de permanecer nos estudos, de escolher o curso, a relação com a família, a questão da faculdade. Tem aluno que é do FIES, que tem desconto, permanecer estudando nesse cenário. Quando alguém fala, por exemplo, olha, é a sua biblioteca, não sei o quê, meu sonho era ter uma biblioteca. Né? Então, assim, hoje eu posso ter, antes eu só podia ter no máximo Xerox. Né? Então, assim, reconhecer que meus alunos vêm de trajetórias que às vezes hoje tem possibilidade de ter um celular e de acompanhar tudo por lá. Mas antes eu tinha que fazer escolha entre a Xerox e a comida, né? Então, assim, é uma trajetória que é social também, né? É individual e coletiva.
Sim, verdade. E aí, assim, Adailton, ao longo de toda a live, teve Uhum, muitas falas justamente de identificação dos alunos. Eu fui olhando aqui, uhum. anotando o meu papelzinho. Muitas Perfeito. falas, os alunos se identificando com todo o processo, né? Se identificando com sua fala, né? Parabenizando Uhum, aí você pela sua fala, né? É, uhum. falaram, inclusive, que você disse, né? Quando crescer, quero ter estudante de Adailton. Foi, eu vi. É, alunos falando da importância dos estágios, da iniciação científica, falando também da questão da monitoria. Então, assim, teve muitas Hum, falas nesse sentido, né? hum. E pessoas que não são da Cairu e dizendo que querem fazer psicologia, né, Camila? Camila quer Ai, mudar que de tudo, legal. sair do direito para a Hum, psicologia. Quem sim, está de fora, estão dizendo aí que a psicologia vai dominar a Cairu. Vamos dominar a Cairu, viu, gente? Vamos sim. vamos mesmo. Um dos Vamos, filhos a gente mais tem que vestir a recentes. camisa, né? Sim, e nós somos uma das filhas, né? A psicologia, enquanto vou usar o feminino aí, uma das filhas mais novas da Cairu, da instituição centenária. E eu gosto muito da Cairu, né? Defendo muito, porque mais uma coisa é dimensão política, né? É uma das poucas instituições que é local, que é fundação. E para sobreviver nesse cenário atual, com as grandes multinacionais, é todo um processo bem desigual, né? Então a gente vai sobrevivendo, uma instituição que eu acho que trabalha mesmo na perspectiva da educação, da formação, da afetividade. Então, eu gosto muito de trabalhar na Cairu, na nossa coordenadora, vou puxar o saco mesmo, de jazz. Eu sou. Então, É, assim, né? Então, assim, é muito legal. E a gente está construindo, né? Eu cheguei depois de você, mas observe, está construindo o curso. Agora que eu me dei conta, a turma já vai para o nono, não é isso? sim, eles Então, se a gente está formam no construindo semestre que vem. Isso, eles se semestre que formam no vem. semestre que vem. Isso. Então, assim, é a gente dando a cara a um curso. Então, formando nova geração de psicólogos e psicólogas em Salvador. Então, E é eu bom a fui gente primeira atentar para turma isso. do meu curso, viu? Você sabia? Eu fui primeira turma do meu Não! curso lá na Tá Universidade vendo? Federal do Vale do São Francisco. Eu fui a primeira turma de psicologia. Então, eu acho o máximo Olha. isso, porque eu Hum, vejo os alunos vivenciando e eles vivenciam, inclusive, muitas coisas que eu vivenciei. sim, sim. E essa coisa de todos nós estarmos co-construindo. Então, reconhecer isso, os desafios, os limites, as possibilidades, e saber que a gente está construindo uma coisa positiva, né? Então, eu gosto muito de estar atuando, de estar me reformando, vou usar essa palavra, né? Tem a ideia do formar, eu estou me formando, eu estou o tempo todo, você falou, né? 58 anos, é isso? De psicologia, 58 E anos. 58 anos, foi 1962, 62, isso, Pronto, 58 anos. 58 anos, eu tenho 10 anos, 2009, 2019, vou fazer 11 anos já enquanto psicólogo. Então, eu faço parte dessa história, a gente faz parte na nossa cidade, em Salvador, você que está agora aqui em Salvador também, da formação dessa nova geração. Então, é a psicologia que está se Sim. construindo, que até... Temos dois minutos para se despedir. Quer Uhum. falar algo para a gente dizer tchau para a Pronto, galerinha? pronto, eu só quero agradecer pela interlocução. Eu sabia que essa saiu uma coisa boa. Obrigado. Eu gosto de live assim, para a gente estar produzindo, por ser parte da Cairu também e por sermos psicologia. E por ser, eu sou muito grato, em vários momentos aqui me emocionei, por ser grato à profissão que eu escolhi, né? A formação, os professores e professores fizeram parte da minha história, tá bom? Brigadão. Sim, eu quero muito agradecer a Dailton aí por compartilhar essa história linda de vida, né? Então, assim, não tenho palavras de fato. Foi uma manhã maravilhosa, né? Passou muito ligeiro. Então, quero te Muito. agradecer muito. Quero Uhum. agradecer aí a todo mundo que está aqui presente, né? Aos nossos alunos e alunas queridas que ficam aqui, né? Que apoiam os nossos projetos, isso é fantástico, né? Perceber que eles apoiam muito os nossos projetos. Então, muito, muito obrigada, né? Pela presença. Vocês são maravilhosos, né? Eu sou suspeita para falar dos meus alunos, né? Dos nossos alunos, e sou suspeita para falar da Cairu, porque eu visto muito a camisa, né? Eu gosto muito da Uhum. perspectiva da instituição, né? É uma instituição que tem uma perspectiva de educação muito ampliada, então, assim, que valoriza muito, muito humanizada com relação aos seus alunos, né? E isso que eu acho fantástico. Então, assim, quero agradecer muito, desejar um feliz dia dos psicólogos e das psicólogas para todo mundo aqui e dizer que é muito bacana esses espaços de reflexão. E que semana que vem vai acabar, temos 20 segundos, nós temos o nosso Sim, fórum de psicologia, viu, gente? E aí sim. vamos E hoje à participar e noite. vamos estar divulgando.
vai E hoje à encerrar. noite tem mais. E Beijo. hoje à noite tem mais com o nosso maravilhoso professor Juliano. Beijo, meus amores. Tchau. Beijos. Beijo. Tchau. Tchau. Foi ótimo.